Boa noite, todos e todas. Agradeço pela presença de todos e todas aqui, pelo interesse. Hoje à noite, nós estamos fazendo um encontro no qual o Pedro e o Luiz Lobianco vão falar sobre o tema como e quando e como se comemora o Natal no Oriente Cristão. Tá? É, Luiz Felipe Lobianco é um economista formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E o Pedro Lucas é bacharel em teologia na Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Né? Antes de eu passar a palavra para ele, eu vou falar rapidamente o que é o grupo de estudos sobre a história do Oriente Cristão, né? O que a gente faz, qual é a proposta, para vocês ficarem informados. Depois eu passo a palavra para eles, e o Pedro e o Luiz também podem complementar com algo que eu talvez tenha deixado não explicado ou não expliquei suficiente, tá? Lendo uma apresentação, aqui uma apresentação mais institucional, o GROC, né, que é uma sigla para Grupo de Estudos sobre a História do Oriente Cristão, ele se formou em 2019 como reunião de acadêmicos e não acadêmicos, né? é, em formato presencial, em função da pandemia, o grupo se tornou online, né? As reuniões passaram a ser online, isso permitiu que ela fosse maior e englobasse mais pessoas de outras partes do Brasil. Né? E ele é formado por, basicamente, interessados nas comunidades do Oriente Cristão, em diferentes períodos e contextos, em seu local de origem e difusão histórica, ou seja, diáspora, e as suas relações com outras comunidades de fé cristãs e não cristãs. Né? A perspectiva que a gente assume é, ao mesmo tempo, acadêmica, né? A gente gosta de falar para-acadêmica, e é laica e empática, interdisciplinar e transdisciplinar. Ela é multiconfessional e transconfessional. E ela, é importante mencionar que nós não estamos ligados a nenhuma igreja, individualmente como membros, alguns são ligados a alguma igreja, outros não são, né? Isso não é importante não digo não é importante, não, há um ponto, digamos assim, uma pré-condição para participar. É interessante que várias pessoas de diferentes igrejas ou de nenhuma igreja participem e enriqueçam as visões que a gente, nas nossas diferentes visões, né, com diálogo. É um grupo cuja principal característica, na minha opinião, é o diálogo entre pessoas de diversas origens e diversas formações, né? Então, a gente quer contribuir de forma razoável, qualificada para o debate a respeito das relações sempre complexas entre o cristianismo e diferentes contextos socioculturais nos quais ela se inseriu. E esse grupo, ele inicialmente, como eu mencionei, começou com reuniões, encontros, se eu não me engano, mensais ou quinzenais, vocês que me corrijam depois, porque eu não sou do grupo de origem, né? Mas agora a gente expandiu as nossas atividades para palestras, para conversas como essa. Nós temos uma revista chamada Oriente Cristão, onde pessoas enfim, de diversas formações, não somente pessoas que estão dentro da academia, mas também fora dela, podem publicar suas pesquisas sobre o tema Oriente Cristão. Peço que alguém, se puder, mandar o link no chat. Nós temos um canal no Instagram, perdão, perfil no Instagram, onde nós publicamos material inédito, postagens, imagens, mas também e principalmente a divulgação das nossas atividades. E também nós temos um canal no YouTube, onde a gente sobe alguma dessas reuniões, né? A gente publica depois que elas são realizadas, a gente publica neste canal. Então, se vocês quiserem rever essa reunião, ou talvez a pessoa tenha chegado na metade dela, ou não pôde participar, ela pode ir lá no nosso canal no YouTube e rever, ou ver pela primeira vez, né, se for o caso. Que mais? Assim, eu acho que é isso, caso tenha faltado. Assim, nós estamos num processo de expansão, né, das nossas atividades, então a gente vai disponibilizar também no chat uma informação sobre o nosso Pix,
que está temporariamente no nome do Pedro, né? É o CNPJ do Pedro, mas a gente está trabalhando para criar o nosso próprio CNPJ e ter o Pix para o específico para o Geoff. Então, por enquanto, a gente está trabalhando com a conta dele. Então, não fiquem, não achem estranho que esteja no nome de que não esteja no Geoff. Está no nome do Pedro, que o Pedro está bem longo, não me recordo, talvez o Pedro depois fale, mas vai estar nesse nome. O que mais? Se estiver faltando alguma coisa, o Pedro e o Luiz que me complementem. Sobre a organização desta reunião, nós vamos deixar inicialmente que o Luiz Lobianco e o Pedro falem, conversem sobre o tema de hoje, né, que é quando e como se comemora o Natal no Oriente Cristão. E vocês podem, durante a apresentação, mandar suas perguntas pelo chat, e no final a gente vai abrir, né, outro espaço para perguntas e para diálogos, no qual vocês podem também ligar o microfone, mas em função de organização, a gente pede que vocês façam perguntas pelo chat até esse momento No final vai ser respondido as perguntas de vocês. Tá bom? É isso, gente. Então, eu agradeço novamente a presença de todos e todas, e passo a palavra para o Pedro e para o Luiz. Muito obrigado. E aqui eu deixo no mudo. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Pedro, né? Eu sei que não está aparecendo o meu nome, mas é que eu estou em trânsito, né? Depois eu vou explicar um pouco para vocês sobre a viagem, e o Luiz vai colocar para vocês os slides, a gente vai, né, apresentar para vocês o tema. Luiz, pode colocar os slides. Entendendo que ela tá pensando na Sofia e não na Ellen. Sim, a Sofia tá perguntando já da mãe. Sim, eu sinto que ela ficar repetida. A Angela tá com o microfone aberto. Como é que desliga? Ai, meu Deus, Angela, João. Eu tô buscando as pessoas aqui com o negócio ligado, aí eu tô desligando. Mas podem, não se preocupe aqui, eu tô desligando, tá? Luiz, consegue botar para apresentar? Luiz, você tá sem som. Agora foi. Mas tá sem som, Luiz, não tô te ouvindo. Desculpe. Tá, vou botar aqui, já botei para apresentar, estão vendo? Sim, perfeito. Estou vendo e estou te ouvindo. Tá bom. Então a gente vai fazer a apresentação de como e quando se comemora o Natal no Oriente Cristão. O primeiro ponto a gente vai dar uma pincelada sobre isso. Se a gente for falar, ou talvez um pouco mais de uma pincelada, mas não é uma obra de arte completa. Se a gente fosse falar de forma detalhada sobre o Natal no Oriente Cristão, a gente ia passar dias falando e não ia conseguir cobrir todos os detalhes, até porque existem várias igrejas, várias tradições litúrgicas, isso. E o que a gente está falando em termos de Oriente Cristão? Também não vou me aprofundar em relação a isso, tem um artigo na revista que fala sobre o que é o Oriente Cristão. A gente está falando das comunidades surgidas principalmente do antigo Império Romano do Oriente. A gente não está falando de Japão, do cristianismo no Japão, a gente não está falando no cristianismo no Vietnã, a gente está falando das comunidades principalmente de origem grega e que viveram também nas franjas, nas fronteiras do Império Romano do Oriente, como Pérsia, Mesopotâmia, etc. Então, vamos começar a apresentação falando sobre o... Deixa eu ver como... Tá passando aí? Eu acho que pela setinha do teclado, eu acho que passa. Não, tem que, de alguma forma... Não, ele está estático aqui, tem que entrar em modo de exibição. Uhum. Deixa eu sair aqui e entrar de novo.
Agora foi. Então, vamos lá. Vamos começar falando da formação histórica da festa do Natal e da festa da Epifania. Nos primeiros séculos, o nascimento e o batismo de Jesus, eles foram celebrados juntos no dia 6 de janeiro. A gente vai começar falando até da Epifania, ou da Teofania, da manifestação do Senhor. Tanto o Natal quanto a Epifania fazem parte desse conjunto da manifestação do Senhor. E houve uma separação progressiva das festas. Fale, Pedro. Então, só explicando um pouco, né, só contextualizando um pouco para vocês, né? Obviamente, os cristãos, eles já celebravam no domingo, né? Já se reuniam no domingo para celebrar a Eucaristia, e eles basicamente tinham 3 festas principais, que, vamos dizer assim, são as 3 festas primitivas da igreja, e dessas 3 festas funcionam todas as outras festas que a gente vê, tá? No calendário litúrgico de todas as igrejas. Basicamente, que é a festa da Páscoa, obviamente, né? Mais importante é a ressurreição de Cristo, que tem, obviamente, uma origem judaica, mas ela, obviamente, com o cristianismo, ela é ressignificada justamente com a ressurreição de Cristo. O Pentecostes, que também é uma festa judaica, a festa do Shavuot, né? Que também está ligada à festa da Páscoa, mas ela também vai ser celebrada desde os primeiros séculos. E a outra festa que é primitiva é a festa da Epifania, e dela que vai se originar as festas do Natal, entre outras. Então, a gente vai falar mais nesse bloco hoje, realmente, da Epifania e seu desenvolvimento nas outras demais festas, né? Pode continuar, Luiz. Então, houve uma separação progressiva dessas festas. O Natal acabou ficando, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, e a Teofania, ou Epifania, ficou no dia 6 de janeiro. A gente separou aqui duas imagens, ou 2 ícones, um ícone copta da Natividade, e aqui tem um ícone etíope do batismo de Jesus. A gente vai ver que, enquanto no Ocidente a gente centra a Epifania na visita aos Reis Magos, dos Reis Magos a Jesus, no Oriente, a festa da Epifania, ela comemora o batismo de Jesus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai explicar aí o motivo. Então, o que é a festa da Epifania e como que ela surgiu? Epifania vem do grego manifestação, é uma manifestação ao mundo, manifestação a todos, epifania, ou também falada mais no Oriente como teofania, a manifestação de Deus. A festa da Epifania, ela é anterior ao Natal, é a primeira festa da manifestação que surgiu. Ela nasceu no Oriente, provavelmente no Egito, onde os gnósticos, no século II, comemoravam o batismo de Jesus. Os gnósticos, eles seguiam ensinamentos de Jesus, mas falavam sobre ensinamentos secretos, uns caminhos iniciáticos, e foi uma corrente que acabou não prevalecendo, e eles estavam em oposição à igreja no início do cristianismo. Enquanto... Então, Fale. Só uma coisa interessante, né? Essa festa primitiva da Epifania, ela, como eu falei, ela vai se desenvolver nas demais. Então, ela vai ter nela todo o significado que as outras tinham originalmente. Então, ela vai significar o batismo de Jesus, sim, mas ela também vai significar o nascimento de Jesus, ela também vai significar a visita dos Reis Magos. Ela tinha concentrada nela, originalmente, esses mistérios. Depois, esses mistérios, né? Esses entendimentos, né? Eles vão ser essas coisas que eram contempladas vão ser divididas nessas várias festas, né? E os gnósticos, principalmente os de Basílides, né? No Egito, eles é citado, né? Que eles comemoravam a Epifania, e eles comemoravam a Epifania como o nascimento do Senhor segundo o Espírito, né? Não segundo a carne, porque justamente para os gnósticos e para os adocionistas, de modo geral, eles acreditavam que Jesus, na verdade, ele era um homem que ele se torna Deus, ele se torna filho adotivo de Deus, né? E passa a ser Salvador. Então, nesse processo, ele tem um nascimento pelo Espírito, que é onde? No batismo. Que justamente, como está lá na própria Bíblia, né? Jesus, ele recebe o batismo e aí Deus fala, né? Este é meu filho muito amado, que impõe o meu agrado.
Então, a partir desse momento, para os gnósticos, Jesus ganharia esse caráter messiânico que ele não tinha antes, ele era apenas um homem comum. Então, por isso que essa festa é tão importante, porque é manifestação, seria a manifestação, né, do amor do Pai, mas também o momento em que Jesus, a pessoa de Jesus, passa a ser o Cristo, né? A divindade estava separada de Cristo e a divindade Sim. entra em Cristo a partir do batismo, segundo os gnósticos. Os gnósticos, isso. Não segundo a igreja, seja no Ocidente ou no Oriente. E em diversos lugares do Egito e da Arábia, pagãos também celebravam a vitória da luz em honra do deus Sol, Atom, 2 semanas após o solstício, ou seja, na noite de 5 para 6 de janeiro. Então, essa também é uma possível explicação da data da Epifania. E nessa ocasião se retirava também solenemente água do Nilo. A gente vai ver depois, mais à frente na apresentação, que a questão da água ela é bastante importante na Epifania, até porque Jesus foi batizado com água, mas ela tem um caráter bastante particular e bastante interessante que a gente vai ver um pouco depois na apresentação. Mas, de qualquer forma, não está claro como essa celebração gnóstica do batismo de Jesus ela se tornou a festa da Epifania na Igreja do Egito. A gente está falando de, como a gente colocou isso, ocorreu essa festa ocorreu no século II, a gente sabe disso, porque Clemente de Alexandria escreve sobre o assunto no livro dele, Stromata, no final do século II e início do século III. Então, a partir daí é que a gente tem conhecimento dessa festa, mas tem muito pouca informação a respeito disso. Não há clareza de como essa comemoração do batismo de Jesus pelos gnósticos, isso se transformou na festa da Epifania. E como essa festa da Epifania, então, que começou no Egito, ela passa para outros lugares. No final do século IV, a gente sabe que que a festa da Epifania já era comemorada na Gália, em 361, na região hoje onde está a França, na Ásia Menor, de acordo com as homilias dos padres capadócios, também no Chipre, em Jerusalém. Em Jerusalém a gente tem os registros da peregrinação de Etéria ou Egéria, que é um relato muito famoso de uma peregrina que sai da Europa Ocidental e chega a Jerusalém e relata as liturgias que ela via em Jerusalém. Também na Espanha, em 380, mais ou menos na mesma época, e Antioquia, em 386. Em Roma, os primeiros registros da comemoração da Epifania são as homilias do Papa São Leão Magno, que ele foi Papa entre 440 e 461. Isso não significa que a Epifania não foi celebrada em Roma antes, mas os primeiros registros conhecidos são do século V. Pedro, quer fazer algum comentário? Não, perfeito. Pode seguir. Qual é o conteúdo, então, da festa da Epifania? No início, conforme a gente chegou a comentar, a festa da Epifania ela comemorava tanto a natividade do Senhor segundo a carne, quanto o batismo de Jesus, também chamado de teofania. Com a difusão da comemoração separada do Natal, e a gente vai falar depois um pouquinho sobre o surgimento do Natal, quase todas as igrejas orientais passaram a comemorar no dia 6 de janeiro o batismo de Jesus, enquanto a natividade e a adoração aos magos passou a ser celebrada no dia 25 de dezembro. Então, isso é um pouco diferente dos ocidentais. Na igreja latina, na igreja romana, é comemorada no dia 25 a natividade, e no dia 6 é comemorado o batismo de Jesus, a adoração aos magos. O batismo de Jesus, atualmente, ele é comemorado no domingo seguinte à Epifania. Atualmente, em muitos lugares, como no Brasil, por exemplo, a festa da Epifania ela é antecipada. Aqui no Brasil, a missa, quem segue a Igreja Católica Romana, Rito latino, né, Rito latino,
A comemoração foi domingo passado. E domingo que vem é o domingo do batismo do Senhor. A Isso. festa do batismo do Senhor. A Igreja Antigamente... Latina acabou Pedro. separando, né? A Igreja Latina acabou separando, né, essas duas festas, né? A festa da Epifania, que seria aí, eles falam, né, o dia de Reis, justamente do batismo. Na tradição bizantina e também em outras tradições, essas duas estão ligadas ainda. Inclusive, geralmente não é dito como epifania, mas sim como teofania. As duas têm nesse sentido de manifestação, teofania, manifestação de Deus, né? Teos, manifestação de Deus. Mas essa festa da teofania, ela vai comemorar tanto o batismo de Jesus, quanto também o início do seu ministério público, tá? O que é muito importante, né? Porque a partir daí Jesus vai começar a pregar, a ter milagres, etc. E a ideia, justamente, a adoração dos magos ficou junto com o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, ao contrário da tradição latina. E tanto que o Kondakion de Natal, né, da tradição bizantina, fala, né, um trecho fala, né, porque aprenderam de um astro a vos adorar ao sol da justiça, né, e esse é o Kondakion de Natal. Então, e quem são os adoradores dos astros? São os magos, né? Então, só para vocês perceberem como que está presente, forte isso na tradição bizantina, né? Essa questão, mas no Natal e não na Epifania. Na Epifania, na Teofania, melhor dizendo, o forte é justamente o batismo de Jesus. Tanto que é feito, depois a gente vai comentar, né, a menção das águas, tem a tradição também na Rússia dos homens que eles entram dentro de um lago gelado para pegar uma cruz lá dentro. Então, enfim, a gente vai comentar isso mais à frente. Desculpa, Lobianco, tá te interrompendo. Pode falar à vontade, Pedro, sem nenhum tipo de problema. Em relação à comemoração do Natal e da Epifania, a Igreja Armênia é uma exceção hoje. Praticamente é a única exceção atualmente. Ela comemora tanto a Natividade quanto a Epifania conjuntamente no dia 6, como era de forma primitiva. Inicialmente, todas as igrejas orientais elas celebravam a Natividade junto com a Epifania. E, atualmente, só a Igreja Armênia faz isso. Todas as outras passaram a adotar o Natal, a Natividade, a comemoração da Natividade no dia 25 de dezembro, e a Epifania, ou Teofania, que é a comemoração do batismo de Jesus, no dia 6 de janeiro. Então, essa controvérsia da Armênia, né? Eu não sei se o Luiz botou nos slides isso ou não. Não botei não. Tá. Essa controvérsia da Armênia, ela tá, que eles chamam, né, controvérsia dos dois natais, que seria o do dia 6 e do dia 25, elas estão ligadas, né, justamente Alfredo, eu vou comentar sobre isso. Elas estão ligadas muito à controvérsia calcedônica, tá, gente? Por quê? Várias igrejas vão resistir, né, a terem a festa do dia 25 também. A gente vai até comentar um pouco sobre o surgimento da festa do dia 25. Mas, basicamente, muitos patriarcados vão resistir. Um dos últimos a adotarem, né, isso vai ser o patriarcado de Jerusalém, pós-Calcedônia, e ainda com dificuldades. Por quê? Jerusalém, a cidade, né, vai se tornar um patriarcado, o bispo dela, com Calcedônia. Antes disso, não existia patriarcado de Jerusalém. Era uma triarquia, né, Roma, Alexandria e Antioquia, nesta ordem, tá? Que com Calcedônia se torna a pentarquia, que na ordem é Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. E aí, o que acontece? Quem não aceitou o concílio, obviamente, não vai reconhecer nem Constantinopla, nem Jerusalém como patriarcado. E aquela região, né, do Oriente, né, próprio Jerusalém, tinha uma população miafisita. A população ali não vai aceitar muito bem um concílio nesse termo dogmático. Mas vai ser interessante politicamente ao patriarcado de Jerusalém apoiar o concílio. Por quê? Porque é esse concílio que validava, né, que legitimava ele como patriarcado, e nenhum outro. Então, o próprio Juvenal I, que foi o primeiro patriarca, né, de Jerusalém, ele vai comemorar o Natal do dia 25, vai ser o primeiro a comemorar o Natal do dia 25 em Jerusalém. E
Mas outros sucessores dele, às vezes, não vão colocar, né? A coisa realmente se estabiliza mais durante o governo justiniano, né? Que aí todos vão comemorar o Natal no dia 25. Como os armênios não estavam dentro do Império, né? Só que na Armênia ela vai importar, assim, a Armênia como o Cáucaso como um todo, Armênia e Geórgia principalmente, vão importar muitas coisas de Jerusalém. Jerusalém é como se fosse uma madrinha espiritual dessas igrejas, né? E a igreja armênia também inicialmente não vai querer comemorar o dia 25, e aí tem toda uma controvérsia dos natais, e eles vão falar que, bom, basicamente o que estava rolando era, a ideia de ter 2 natais é como se eu estivesse separando as 2 vezes de Cristo. Os Mefisitas acusavam os calcedônicos de estarem dividindo o Cristo, né, sendo nestorianos, dividindo o Cristo humano e divino, ao dividir também 2 natais. Até porque, se lembra que eu comentei antes, a Epifania era o nascimento de Jesus segundo o Espírito. Então, o dia 25 era o nascimento de Jesus segundo a carne. Percebe aí que um dá um acento à divindade, outro dá um acento à humanidade? Né? Então, isso na cabeça dos Mefisitas da época, dos Mefisitas monofisitas, do pessoal que não citou Calcedônia na época, né? Soava também, liturgicamente falando, como um nestorianismo, ou também justamente uma questão de Calcedônia, né? Uma heresia calcedônica. Então, eles vão resistir a isso. Vai ter momentos que a Armênia vai sim comemorar o Natal no dia 25, mas isso posteriormente vai se estabilizar. À medida que a Armênia vai se estabilizar também dentro dessa comunhão mefisita, ela também vai adotar de forma unânime a festa única da Epifania, no dia 6. E aí ela se torna a única igreja assim, porque as outras igrejas, elas passaram, durante o momento que viviam no Império, né? Que Antioquina viveu um tempo dentro do domínio do Império. Alexandria também, elas vão acabar adotando o Natal no dia 25. E aí, por isso que a Armênia se torna essa exceção, justamente com essa argumentação. E aí também, aqui adiantando algumas coisas, a Armênia, ela vai se tornar um território mefisita, né, dessa comunhão de igrejas não calcedônicas, também de maneira muito instável durante muito tempo, né? Eles vão chegar a aceitar, por exemplo, o Enoticon, do imperador Heráclito, durante um tempo, depois volta. Durante um tempo também, o miafisismo na Armênia majoritário não era o severiano, era o julianista. Então, assim, a Armênia, até ela se estabilizar nessa posição que ela tem hoje, é um processo histórico que não é do dia para a noite, né? No dia para a noite que acordamos e somos mefisistas severianos, estamos concordando com todo mundo. Inclusive, a comunhão mefisita só existe hoje por causa de Haile Selassie. Se não fosse por causa disso, uma igreja não reconhecia a outra e estariam todas brigando. Enfim. Deixa eu só fazer um parênteses. Pode falar, Alfredo. Só fazer um parênteses. Fale, Alfredo. Fale. Só fazer um parênteses para afirmar uma coisa e para prometer outra. Sim. A promessa é que vai sair o estudo sobre Juliano de Halicarnasso nesse ano, 26, e que tem um capítulo sobre a Armênia, que me deu uma dor de cabeça danada. Segunda coisa, antes do Haile Selassie, teve alguns sínodos no final do século VII, no começo do século VIII, que foram convocados pelas autoridades muçulmanas, porque havia uma situação de conflito sistêmico entre os miafisitas, em regiões tomadas pelo califado, e em um momento, eu estou tentando lembrar da data, eu acho que é 671, me falta recordar o local, em que literalmente os representantes muçulmanos colocaram siríacos, coptas e armênios dentro de uma sala e falaram, olha, ou vocês resolvem, ou vocês não saem daqui. Né? Isso aparece o relato copta disso, e é verossímil, né? Então, assim, essa unidade intra-miafisita, que a gente pensa num bloco de igrejas anticalcedônicas, ela foi forçada de fora para dentro. Né? Não é tão orgânica. Pensar que o próprio ai, meu Deus, esqueci o nome. Mas assim, não. Mas na própria época do patriarca Teodósio de Alexandria, né, houve ali briga séria intra-miafisita, né? Na época de Severo de Alexandria, enfim, isso não estava pacificado, não. Isso é só uma nota de rodapé. Senão, se eu não falasse agora, eu ia esquecer. Só para... Não quero confundir muito, não, mas só para quem está vindo aqui pela primeira vez, qual é a comunhão miafisita, ou que também são chamados de ortodoxos orientais, diferentes dos ortodoxos?
Fazem parte, então, desse grupo de miafisitas ou ortodoxos orientais a Igreja Copta no Egito, a Igreja Etíope, a Igreja da Eritreia, a Igreja Siríaca Ortodoxa, que também é chamada de Jacobita, em virtude de Jacob Aradeus ser o seu organizador, a Igreja da Armênia e a Igreja Malankara, na Índia. Então, essas igrejas fazem parte da comunhão miafisita ou os ortodoxos orientais. As igrejas ortodoxas, sejam do leste europeu, sejam do Oriente Médio, sejam eslavas ou sejam gregas, são calcedônicas da mesma forma que os ocidentais. São os que defendem o Concílio de Calcedônia, que definiu que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, da união hipostática. Tem duas naturezas, né? O Concílio de Calcedônia vai defender que tem duas naturezas, né? Humana e divina. E os miafisitas, a comunhão miafisita, vai falar que é uma natureza só, que é a junção das duas, né? É uma questão aí filosófica, terminológica. Diafisismo ou miafisismo. Os calcedônios que são os hoje católicos romanos, a Igreja Ocidental, tanto as igrejas evangélicas, protestantes, quanto as igrejas ortodoxas gregas ou eslavas, aderiram ao concílio, às definições do Concílio de Calcedônia. Ainda tem um outro grupo, que é a Igreja Assíria, ou a Igreja Assíria do Oriente. E para confundir um pouquinho mais, todas essas igrejas orientais têm igrejas católicas orientais paralelas. Uma contraparte, tem uma contraparte católica, né? Uma contraparte delas que se uniu a Roma, né? E outra parte que não é católica, né? A Igreja Católica Armênia, por exemplo, ela comemora o Natal no dia 25 também. Diferente da Igreja Apostólica Armênia, que é a Igreja miafisita. Que mais? Acho que demos uma palavrinha, uma pincelada em quase tudo em relação a isso. E em relação ao surgimento da festa do Natal. O primeiro registro do Natal ele ocorreu em Roma no século IV. Então, a origem do Natal, no dia 25 de dezembro, ele é romano, é ocidental. O cronógrafo de Fúrio Dionísio Filocalo, o artista que ele escreveu, organizou o cronógrafo e também pintou algumas gravuras desse trabalho. Ele era grego, mas o livro foi feito em Roma. Ele é o documento mais antigo que registra o Natal. Ele foi redigido em 336 e atualizado em 356. E ele apresenta uma série de bispos e mártires que são festejados pela Igreja de Roma naquele momento. E o dia 25 de dezembro é a primeira data da série de mártires. O cronógrafo diz, então, que 8 dias antes das calendas de janeiro, Cristo nasceu em Belém da Judéia. Esse é o primeiro registro que existe sobre a comemoração do Natal. Falar algumas coisas em relação a isso que são importantes. Os cristãos eram perseguidos em Roma até o início do século IV. Quem deu liberdade de culto para os cristãos foi Constantino, em 313, com o Édito de Milão. Então, muita coisa... a gente não tem muita coisa antes disso. A igreja não era organizada publicamente antes de 313 em Roma. Então, é só a partir de 313 que há mais liberdade, há mais facilidade, e depois, com Teodósio, o cristianismo, com o Édito de Tessalônica, ele se torna a religião oficial do Império Romano, mas só a partir daí é que efetivamente a gente tem mais informações. Até não significa que o Natal só começou no século IV, mas o primeiro registro que a gente tem do Natal escrito é de 336, então. E uma curiosidade, até então, Natal é nascimento. O que significa Natal é nascimento. Epifania é manifestação, Natal é nascimento. No calendário litúrgico,
praticamente só tinha comemoração de morte, de martírio dos santos. O santo, ele nasce para o céu quando ele morre. Então, comemorar o nascimento era uma exceção, não regra. A gente só comemora, tanto as igrejas do Ocidente como do Oriente, só comemoram o nascimento de 3 pessoas. Do próprio Cristo, Jesus Cristo, de Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, e de São João Batista. São as 3 únicas comemorações de nascimento. Até todos os outros, a comemoração é de morte, é a comemoração do nascimento para o céu dos santos. Então, conforme eu falei, então, esse primeiro registro é do século IV, mas não significa, a gente não sabe exatamente quando o Natal começou. Mas o primeiro registro conhecido é de 336. Assim, a gente tem a questão do Natal, né, em termos de registro, origens obscuras, né? Mas, assim, é possível, por exemplo, calcular essa data a partir de quando Zacarias teria feito serviço no templo, né? Porque se você pega quando Zacarias teve serviço no templo, você sabe pela Bíblia, né, que logo depois tem a anunciação, né, a anunciação que o anjo faz a Zacarias que Isabel ia conceber, botar o nome do filho, né, de João, etc. E a gente sabe que João é 6 meses mais velho que Jesus, então a partir dessas contas dá para você chegar ao dia 25, né? Tem outras questões também que possivelmente levam à questão do dia 25. Aí tem muita gente que argumenta também a questão até o Luiz já mudou a coisa, a questão do Sol Invictus, né? Do Solis Invicti, né, melhor falando. Mas essa comemoração ela já existia em Roma, só que ela não tinha uma data específica inicialmente, tá? E parece que ela só tem uma data específica durante o período do cristianismo. Por quê? O primeiro registro que a gente tem da festa do Sol Invictus sendo feito no dia 25 é feito por um cristão. Um cristão registra isso, né? E ele registra como uma coisa, como um ato de afronta, né, a Cristo, não como uma coisa que, nossa, eles estavam comemorando desde então. Que, não me engano, foi Hipólito de Roma. Inclusive, comenta que eles estavam comemorando o Sol Invictus nesse dia do dia 25. Que não era uma data fixa, por quê? Porque era um dia que comemorava deuses solares. Então, assim, não precisava ser necessariamente cair no dia 25, né? Também tem muita gente que acusa que poderia cair a Saturnália, né? Mas, na verdade, a Saturnália ela só poderia ocorrer entre o dia 17 de dezembro e o dia 23 de dezembro. Nunca dia 25. Então, não tinha essa possibilidade, tá? E aí, justamente, a gente, obviamente, não sabe, mas essa noção do Sol Invictus ter originado a festa é justamente o que parece que o registro mostra o contrário. É que a festa do Sol Invictus surge, ela é colocada no dia 25, melhor falando, ela não surge, ela já existia, mas ela é colocada no dia 25 como uma reação à cristianização. Falando então um pouquinho da escolha da data, conforme o Pedro já comentou. Não se sabe ao certo o motivo da escolha do dia 25 de dezembro, como o dia do Natal, o dia do nascimento de Jesus. E são apresentadas várias hipóteses, a gente vai destacar aqui 2, tem mais, mas são as que são mais comentadas na literatura sobre o assunto. Uma é a concepção na data da morte de Jesus, a gente vai ver no slide seguinte, e essa questão da contraposição à festa pagã do Natalis Solis Invicti. Então, em relação à concepção na data da morte, Jesus teria sido concebido no mesmo dia do calendário de sua morte. Então, ele morreu no dia 25 de março, e havia uma crença de que ele viveu anos inteiros. Então, em função disso, sabendo que ele morreu no dia 25, se a gente calcular 9 meses antes para saber qual é a data da encarnação, a data da concepção dele, ele teria sido concebido no dia 20... Desculpe. Foi concebido no dia 25 de março, dia 25 e ele teria de dezembro. nascido 9 meses depois, no dia 25 de dezembro.
o dia 25 de março é o dia da Anunciação, né? Então, estaria ligado, né? Como Jesus é um homem perfeito, ele é Deus, então tudo nele tem que ser perfeito. As datas, os ciclos têm que ser perfeitos. Então, se Jesus ele viveu anos completos, perfeitos, inteiros, né? Então, se Jesus foi concebido no dia 25 de março, né? Conforme os cálculos, né? A partir do serviço mesmo de Zacarias no templo, e Jesus viveu anos inteiros perfeitos, então cairia, né, fazendo as contas, no dia 25 de dezembro, seu nascimento, tá? Essa, E ele também teria morrido no dia 25 de março. E aí tem uma tradição muito bela também da Igreja Ortodoxa, que é a tradição bizantina, né, que é justamente a chamada Kyriopásca. O que é Kyriopásca? A Kyriopásca é quando a festa da Páscoa cai junto com a festa da Anunciação. Isso é raríssimo, acontece né, depende, né, porque a festa da Páscoa é móvel, mas enfim, acontece de tempos em tempos, e aí você tem um serviço litúrgico todo especial, né, da Kyriopáscoa, que se faz justamente quando isso acontece. É realmente uma Páscoa mais bela, com mais ofícios, etc. Isso só acontece no calendário gregoriano, mas não existe uma tradição latina Kyriopásca, né, como já comentei, uma coisa da tradição bizantina. Ela acontece no calendário antigo, o calendário juliano antigo, mas ela não ocorre no calendário reformado, porque é impossível, pelas contas do calendário reformado, a festa da Páscoa cai junto com a Anunciação. Então, não se faz, né, não se celebra a Kyriopásca, igrejas do calendário juliano reformado, como a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa de Antioquia, mas igrejas de calendário juliano antigo, né, não reformado, como a Igreja Russa, a Igreja Polonesa, elas têm sim essa possibilidade de comemorar ainda a Kyriopáscoa, que como eu falei, uma coisa que acontece de anos em anos, de tempos em tempos. Tá bom? Okay. Pode continuar. Essa questão da concepção na data da morte era, antigamente, a crença mais forte a respeito da data do Natal. E a outra explicação que ganhou alguma força, tem vários defensores, é essa questão da contraposição com a festa do Natal, da festa pagã do Solis Invictus. Essa festa ela foi estabelecida pelo imperador Aureliano em 275. Conforme o Pedro ressaltou, nessa época já tinham cristãos em Roma que comemoravam o nascimento de Jesus. Então, é possível, sim, tem gente que defende isso, é possível, a gente não sabe, não tem essa explicação clara. É possível que a festa tenha sido marcada mesmo nessa data para fazer uma contraposição para a festa pagã ofuscar a festa cristã. Os cristãos, nesse momento, eram perseguidos. Luiz e Pedro, deixa eu só fazer um comentário historiográfico. Pode falar. Todo ano, na época do Natal, a gente vê aquelas listas assim, 25 deuses pagãos também nasceram em 25 de dezembro. E assim, ninguém aguenta mais isso. Em parte porque isso é muito legal de ler, é super interessante, né? Chama a atenção da molecadinha de todas as idades, mas boa parte daquela análise é falsa, né? Ela não é... Krishna nasceu no mesmo dia de Jesus. Aí você vai ver e não tem relação nenhuma cronológica, né? A data não coincide. Horus nasceu no mesmo dia, aí você vê que a data era outra. Mitra tem a comemoração do nascimento de Mitra, o nascimento era comemorado de outra forma. Então, assim, aquilo é muito gratuito, mas está inserido numa discussão historiográfica concreta que atravessa a discussão sobre o Natal. É a segunda nota de rodapé que eu faço ao trabalho de vocês hoje. Obrigado, mas também estou falando para não esquecer. Só começa a se dizer... Só Luiz, para não perder só fazer isso claro. Continua, Alfredo. Não só começa a se dizer que o Natal é uma apropriação pagã, que foi criado por Constantino, que era pagão. É um pacote, né? É uma cadeia de 10.
o Natal é uma festa com uma apropriação pagã, uma paganização que foi criada por Constantino para poder enganar os cristãos bobos, tomar... Esse discurso, ele aparece em contextos muito esparsos no período pré-moderno, muito esparsos, muito esparsos. Ou assim, em grupos heréticos muito minoritários, nos bogomilos, né? Assim, que vão dizer que existia uma contaminação imperial do cristianismo, em alguns círculos muçulmanos, assim, é muito espaço. Ela só se torna um discurso a sério no Ocidente através, depois da Reforma Protestante, e dentro de um núcleo muito específico, que é a crítica puritana feita no século XVII e XVIII ao catolicismo. Aí que ela aparece. No século XIX, essa corrente de uma crítica ao catolicismo como cristianismo, e depois as igrejas ortodoxas, quando eles começam a ter contato com as igrejas ortodoxas no Oriente Médio, no Extremo Oriente, como uma espécie de versão paganizada do cristianismo, ela vai ganhar um outro lastro, que é a erudição comparativa, né, acumulada pela ciência histórica, antropológica, pela etnografia no século XIX. Então, assim, esse discurso, o discurso do Natal paganizado, ele não só pode ser contestado, ou pelo menos colocado entre aspas, por fontes de época, como as que o Luiz mencionou, como as que o Pedro mencionou, mas ele é muito recente na história do cristianismo, né? Ele só aparece de forma consistente no século XVII, no século XVIII, em alguns círculos protestantes. Ele ganha a cristalização que vai dar para ele uma hegemonia, que vai dar para ele uma certa aparência de verdade, que não significa que seja, né? E no século XIX, ele vai ser retomado, ampliado, retrabalhado numa chave laica nas universidades alemãs, com todo o comparativismo antropológico, enfim, em outro contexto, né? Vai entrar dentro de uma crítica laica ao cristianismo de uma forma geral, e é assim que ele vai permanecer como uma relíquia que vai entrar pelo século XX e XXI, sendo vulgarizado em algumas revistas científicas ou pseudocientíficas. Então, é necessário contextualizar também esse discurso, né? De que o Natal é pagão. Pô, e será que durante 17 séculos ninguém se ligou que tinha uma coisa errada, né? Então, assim, é necessário fazer esse apontamento historiográfico só para a gente não ficar perdido no samba aqui. Desculpa, Pedro, desculpa, Luiz. Nada, Alfredo. Não, nenhum pode problema. falar sempre que quiser, Alfredo. Então, conforme o Alfredo e o próprio Pedro comentaram, nessa época do ano tinham várias festas relacionadas ao Sol. Por quê? No hemisfério norte está no inverno e tem muito tempo de noite. Demora muito para amanhecer e anoitece muito cedo. E depois do solstício é que os dias vão crescendo. Então, isso representaria para os pagãos a vitória da luz sobre as trevas. E os cristãos, eles acabam, de fato, eles usam isso é fato, que Cristo é o verdadeiro sol. Isso é fato, isso não há qualquer dúvida em relação a isso. Agora, isso não significa que esse seja um motivo, certamente, da adoção do dia 25 de dezembro como o dia do Natal. Mas vamos lá. A outra questão que é relevante a gente destacar é a difusão dessa festa do Natal. A divulgação pública da festa do Natal, ela surge próxima do Concílio de Nicéia, em 325, que foi que ele definiu dogmas contrários ao arianismo, dizendo que Cristo é verdadeiramente Deus, contrário ao arianismo que dizia que Cristo era uma criatura que depois foi escolhida por Deus como seu filho e foi transformado, criado. Jesus é criado, por isso que no credo a gente diz gerado e não criado, porque o credo ele começou a ser composto em Nicéia para efetivamente ser uma contraposição ao arianismo. Então, a necessidade de contrapor, dessa contraposição ao arianismo, ajuda a explicar a difusão rápida da festa do Natal.
Essa hipótese ela também se apoia nas homilias patrísticas de São Leão Magno, de com 440 foi papa entre 440 e 461. E no final do século IV, o Natal ele já era comemorado em 25 de dezembro no norte da África, em Constantinopla, na Espanha e Antioquia. Em Antioquia, muito em função de São João Crisóstomo, que é um defensor da comemoração do Natal no dia 25 de dezembro, de forma separada da comemoração da Teofania ou da Epifania. E aí, só um adendo, né? Aqui em Constantinopla, né? Os padres capadócios também falam muito dessa festa, da festa do Natal. Inclusive, Constantinopla aí está ligado muito com São Gregório de Nazianzo, né? Que a festa deveria ser comemorada antes dele, mas tem registro mesmo durante o governo dele, né? Essa festa Os discursos em de São Gregório. Isso. De Nazianzo ou Nazianzeno. Ou Nazianzeno, da forma como quiser falar. A última igreja, o Pedro já falou isso, a última igreja que adotou a festa do Natal, que efetivamente adotou a festa do Natal, foi a igreja de Jerusalém, o Patriarcado de Jerusalém, na metade do século V. É a adoção mais tardia da festa do Natal, e conforme a gente já falou, a igreja apostólica da Armênia, ela não adotou o Natal separado da Epifania, e até hoje comemoram tanto o nascimento quanto o batismo de Jesus no dia 6 de janeiro. Não é questão de diferença de calendário, não. É o que a gente vai ver agora, a questão dos calendários. Os orientais que comemoram o Natal de forma separada o fazem na mesma data dos ocidentais, no dia 25 de dezembro. Então, tirando os armênios que comemoram Natividade e Epifania no dia 6 de janeiro, todos os outros cristãos comemoram o Natal no dia 25 de dezembro e a Epifania no dia 6 de janeiro. Mas por que as datas... Na Rússia, por exemplo, o Natal vai ser no dia 7 de janeiro, no calendário gregoriano. Por que existe essa diferença, então? Porque existem vários calendários para as festas litúrgicas. Os principais, o calendário gregoriano, que é usado na Igreja Católica Romana e nas igrejas ligadas a Roma, instituído pelo Papa Gregório XIII, em 1582, para corrigir o calendário juliano em relação ao ano solar e à data da Páscoa. Atualmente, o calendário juliano está 13 dias atrasado em relação ao calendário juliano. O gregoriano, Desculpe, Gregoriano. Coloquei Juliano aqui 2 vezes. O Juliano está 13 dias atrasado em relação ao Gregoriano. Depois eu vou corrigir aqui. O dia 25 de dezembro no calendário juliano, ele corresponde ao dia 7 de janeiro no calendário gregoriano. Então, as igrejas que seguem o calendário juliano, elas vão comemorar o Natal no dia 25 de dezembro do calendário juliano, que corresponde ao dia 7 de janeiro do calendário gregoriano. Qual foi o motivo da reforma do calendário? Só para a gente fazer um parênteses aqui. O motivo da reforma do calendário é que o calendário juliano estava empurrando a Páscoa, afastando a Páscoa do equinócio, do momento em que começava a primavera no hemisfério norte. Então, primavera não, começava o outono. Primavera, verão, porque outono e inverno. A primavera no hemisfério norte, porque... primavera no hemisfério norte, você tem razão. Isso, porque o Concílio de Nicéia estabelece, né, uma das coisas para o cálculo é que tem que ser no domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera do hemisfério norte. É claro, não tinha essa noção de hemisfério sul e hemisfério norte naquela época, mas enfim, ele estabelece isso em Nicéia. E é o que acontece, o calendário juliano, ele estava muito atrasado já, né, em relação à lua. Então não estava mais... a lua já tinha passado há muito tempo e por causa do erro do calendário, não tinha como você marcar a Páscoa, né, certinho. Então o Papa ele faz essa reforma para conseguir se adequar àquilo que foi pedido
pelo concílio, né? Até porque aí isso tem a ver com a data da Páscoa, né? Enfim, as igrejas, de modo geral, elas vão fixar o equinócio de primavera no dia 22 de março. Tá? O equinócio ele pode cair entre o dia 21 e 22 de março, tá? Astronomicamente falando. Mas as igrejas começam a simplificar, adotando o dia 22 de março como uma forma de simplificação, para facilitar as contas depois. Esse é chamado cômputo alexandrino, que a Alexandria começa a fazer isso e depois se espalha por toda a cristandade, essa fixação. Então, como está fixado nesse dia, o equinócio estava andando, né? Porque estava tendo estava tendo esse atraso no calendário. E aí você também vai acabar sendo obrigado a também andar com a data da Páscoa. Então não estava mais batendo a astronomia, o que estava acontecendo no céu, com o que estava os cálculos, né? Então por isso tem essa reforma do calendário. Esse também é um dos motivos porque depois vai ter a reforma do calendário entre os gregos, né? Que aí você tem o calendário juliano revisado, reformado. É o próximo slide. Tá. E aí, tipo assim, os russos comemoram no dia 7 de janeiro. Sim, eles comemoram no dia 7, mas porque o dia 7 de janeiro é o dia 25 de dezembro no calendário, no calendário, entendeu? Na verdade, a mesma data. É diferente dos armênios. Os armênios realmente comemoram no dia 6 de dezembro, a Epifania mesmo, porque é essa data. E tem um adendo ainda. Tem mais um adendo. Por quê? Os armênios também têm um calendário juliano, também tem esse atraso. Então, na verdade, eles vão comemorar essa Epifania lá pro dia 19 de janeiro. Porque dia 6 de janeiro você transpor, né? Esses 13 dias, é dia 19 de janeiro. Só os armênios de Jerusalém. Depois eu falo sobre isso. Pode continuar. O calendário juliano é o calendário usado pelos romanos, na época do Império Romano. Ele foi feito com base no calendário alexandrino, o calendário do Egito. Então, ele foi usado durante 1.500 anos pelos cristãos, e depois é que houve essa reforma gregoriana do calendário em 1582. Quando a reforma foi feita, a diferença entre os calendários era de 10 dias. Hoje é 13. E isso vai crescendo muito lentamente, mas essa diferença está crescendo. No ano 3000 e pouco, a Páscoa, se não houver uma modificação nisso, a Páscoa no segundo calendário juliano, ela vai cair em junho. Hoje ela pode cair em maio. Então é muito tarde, é muito perto do verão. Então a necessidade de corrigir o calendário gregoriano foi de fazer com que a Páscoa ela sempre caia próximo ao equinócio na primavera do hemisfério norte. Então, por isso que houve a necessidade de fazer essa reforma do calendário gregoriano, mas já havia a separação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, as igrejas miafisitas ou ortodoxas orientais, e essas igrejas, inicialmente, elas não aderiram ao calendário gregoriano. E, para confundir um pouco mais, hoje, por exemplo, na Rússia, a Rússia segue o calendário civil ao calendário gregoriano, mas o calendário litúrgico é o calendário juliano. Então, isso, de fato, complica as coisas. Em relação ao uso dos calendários, então, desde 1924, várias igrejas ortodoxas, principalmente as igrejas gregas, elas passaram a usar o calendário, o chamado calendário juliano revisado. O que é o calendário ou reformado? O que é o calendário juliano revisado? Ele é igual ao calendário gregoriano para as festas fixas. Mas a Páscoa ela continua sendo marcada de acordo com o calendário juliano para 99% das igrejas ortodoxas. Então, Luiz, só um adendo, né? Hoje em dia ele é igual. Hoje em dia eles batem, né? Mas existe um cálculo próprio desse calendário reformado, tá? Que daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, eles não vão mais coincidir. Tá? O calendário gregoriano e o juliano reformado não vão mais coincidir as datas daqui a muitos anos. Né? Eu acho que o padre Nicolau até comentou aqui 800 anos. Né? Daqui a 800, não vão mais coincidir. Por quê? Porque, na verdade, é um outro cálculo que está sendo feito ali, tá? Do calendário. Mas hoje eles coincidem, mas não vai ser sempre. Né? Por quê? Porque as igrejas são autônomas. Então, na verdade, não é que, nossa, então a igreja grega cedeu e pegou o gregoriano para si. Não.
Igreja grega fez um novo cálculo É um do seu novo calendário. calendário. É um calendário juliano revisado. Mas nas festas fixas ele está coincidindo. Ainda, né? É importante botar isso, Então, ainda. Constantinopla, com exceção do Monte Athos, da Península do Monte Athos, a Igreja de Alexandria, de Antioquia, da Grécia, Chipre, Romênia, da Igreja Tcheca e Eslovaca, Bulgária e a Igreja Ortodoxa da América, que foi reconhecida, foi dada autocefalia para a Igreja Ortodoxa da América pelos russos, não é reconhecido por Constantinopla, mas essa igreja é separada. Ainda usam o calendário juliano original, Jerusalém, Moscou, Geórgia e Sérvia. A Igreja da Finlândia, a Igreja Ortodoxa da Finlândia, ela usa o calendário gregoriano, inclusive para Páscoa. É a única que faz isso. A Igreja Apostólica Armênia, ela usa o calendário gregoriano, com exceção da Igreja Armênia de Jerusalém, que usa o juliano. A Igreja Ortodoxa Siríaca usa o calendário juliano revisado. As igrejas copta e etíope da Eritreia, elas seguem um calendário alexandrino, de origem etíope, que é quase igual ao juliano. Na Etiópia, inclusive, o calendário civil é o calendário alexandrino. Eles têm um calendário totalmente diferente dos outros países. A Igreja Assíria do Oriente, ela usa o calendário gregoriano. E, para complicar um pouquinho, Roma e também algumas igrejas ortodoxas permitem o uso de calendários diferentes por comunidades específicas. Então, alguns católicos orientais eles podem usar o calendário juliano ou o calendário juliano revisado. Até bem recentemente, a igreja ucraniana na Ucrânia usava o calendário, a igreja greco-católica ucraniana, ligada a Roma, ela usava o calendário juliano. Agora está usando o calendário juliano revisado. Enquanto a diáspora, a igreja greco-católica ucraniana aqui no Brasil, no Paraná ou em Santa Catarina, usa o calendário gregoriano. Então, existe essa permissão para que alguns grupos, algumas comunidades, algumas igrejas usem, tanto em Roma, usem o calendário juliano ou juliano revisado, quanto na igreja ortodoxa, que use também o calendário gregoriano. Geralmente para coincidir com o resto as outras pessoas que vivem naquele mesmo país que é aquela comunidade. Fale, Pedro. Sim, inclusive, por exemplo, tem uma situação bem interessante que a igreja ucraniana aqui nas Américas, de modo geral, segue o calendário gregoriano, né? Mas, por exemplo, o mosteiro de Pigué, que é o único mosteiro católico bizantino da América do Sul, né? Ele segue o calendário juliano. Então, ele sozinho segue o calendário juliano, enquanto a diocese está seguindo o calendário gregoriano. E eles são católicos. E eles são católicos ligados a Roma, E são católicos ucranianos, né? Seguem o rito bizantino. Tá? Então, existem essas exceções. Só para ficar claro que algumas comunidades têm regras de exceção. Falar um pouquinho da preparação para o Natal. A preparação para o Natal no Oriente, em boa parte das igrejas, essa preparação é feita através de um jejum, chamado jejum da Natividade, ou jejum de Natal. Para as igrejas bizantinas, esse jejum começa dia 15 de novembro, logo após o dia de São Filipe. Por isso, também, em alguns lugares, vocês vão ver chamar esse jejum de Filipe, ou Filipívica. E esse jejum vai até o dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Ele termina na ceia de Natal. O jejum de Natal ele é uma preparação espiritual para celebrar a vinda do Senhor, assim como na Quaresma se prepara para a Páscoa. Também se conhece o jejum da Natividade como pequena Quaresma, Quaresma de Natal, Quaresma de Inverno ou Quaresma de São Filipe. E, basicamente, esse jejum é composto de abstinência de carne, de laticínios, em alguns dias de peixe, vinho e azeite. E a ênfase é na simplicidade e nas boas ações. Não há, no Oriente, em geral, um advento como existe no calendário romano. Apesar de que a gente vai ver algumas igrejas ou algumas pessoas chamando de advento bizantino ou de advento ortodoxo,
existe alguns orientais que acabam usando também, pegando emprestada a palavra advento. Mas a preparação básica para o Natal, entre os orientais, é o jejum. Não existe um tempo litúrgico advento, né? Assim como existe um tempo litúrgico da Páscoa, existe um tempo litúrgico da Quaresma, não existe um tempo litúrgico advento na tradição dos orientais. Que você vai ter somente realmente um jejum. Quando eu digo, não tem um tempo litúrgico propriamente dito, é porque você não tem um livro litúrgico separado de hinos, você não tem uma cor litúrgica utilizada específica para essa data. Então, assim, são coisas que caracterizam um tempo litúrgico, né? Na tradição bizantina, por exemplo, você tem o Triodion, o Pentecostarion, né, que são livros litúrgicos próprios para o tempo da Quaresma e da Páscoa, com hinos específicos e próprios para esse tempo, né? Isso não existe para o tempo do Advento. Então, por isso a gente não pode falar de um tempo litúrgico propriamente dito, né? Existe apenas realmente um jejum. Então, é até incorreto você falar que tem Advento nas tradições orientais, de modo geral. Algumas igrejas, como a Melquita e a Siríaca, permitem uma forma abreviada de jejum, que começa no dia 10 de dezembro, após a festa da Concepção da Mãe de Deus por Santana, e termina, então, na véspera de Natal. As igrejas copta, etíope da Eritreia, elas seguem um jejum de Natal de 43 dias, bem rigoroso e contínuo, uma dieta vegana estrita, e uma refeição apenas após as 3 da tarde. Então, eles são mais rigorosos. Lembra até o Ramadã dos muçulmanos. É o contrário, né? Os muçulmanos pegaram isso dos Sim, cristãos. é verdade. Mas acaba sendo mais conhecido o Ramadã do que o jejum dos cristãos orientais. Mas é isso mesmo. Segundo o Santo Efrem, aqui a frase que a gente colocou aqui, o jejum abre o ventre da alma para receber o verbo. Então, a preparação do jejum é para a alma receber o Cristo que nasceu, que se encarnou no Natal. A gente destacou algumas coisas de algumas outras tradições. Na igreja siríaca, a gente tem o Suboro, que é o tempo do anúncio. Ele inicia-se 8 domingos antes do Natal, e cada domingo tem um tema. A santificação da igreja, a renovação, o anúncio a Zacarias, o anúncio a Maria, a visitação, o nascimento de João Batista, o anúncio a José e a genealogia de Cristo. A gente botou aqui uma imagem, aqui um manuscrito siríaco com a natividade, com a imagem da natividade. Na igreja maronita, esse Suboro, ele inicia-se 6 domingos antes do Natal, ao invés de 8, e começa com o anúncio a Zacarias. Mas ele é muito parecido. A igreja maronita, ela é siríaca. A igreja maronita, ela está em comunhão com Roma, 100%, todos os maronitas são ligados à igreja de Roma. A igreja siríaca tem tanto uma igreja ortodoxa siríaca, quanto uma igreja católica de rito siríaco, que tem tradições, as mesmas tradições. Então, essa é a preparação, de forma bem resumida, como os siríacos fazem a preparação para o Natal. E eles também têm jejum, conforme eu falei, mas é um jejum mais curto, de 10 dias. Só voltando à tradição siríaca, eu achei que você ia botar mais um slide sobre isso. Desculpa, pode falar. Que, depois da Epifania, você tem o tempo da Epifania, chamado Denha, né? Se não me engano, é Dena, que é justamente, você tem vários domingos aí, em sequência da Epifania, que você vai ter também domingos temáticos, né? Até a Quaresma. A São João Batismo, até a Quaresma. Então você não tem, tipo, um tempo, igual na Igreja Latina, né? Que você tem um tempo comum depois do batismo. Não. Nessas igrejas, você tem esse tempo chamado do Denha, ou do Dena, que você vai ter até a Quaresma, domingos temáticos ligados nessa festa. Então você tem São João Batista, né, sendo comemorado, justamente porque ele batizou Jesus. Você tem a festa dos santos doutores gregos, né, entre outras festas, né, que estão ligadas a essa festa do Denha. E aí você também tem, na tradição siríaca oriental, o uso de outras anáforas, né, outras kudashas, né? Você tem a kudasha principal, que é geralmente usada, a da Imari, mas nesse tempo do Denha se usa muito, alguns domingos vai se usar a kudasha de Mar Nestório, que é famoso Nestório, né, que foi excomungado, né, em Éfeso, e a kudasha também de Mar Teodoro, o intérprete.
que é Teodoro Streicher, que também foi condenado, né? Porque essas igrejas, elas, como falei, como eu acho que já foi dito, elas se formaram pós-Éfeso, elas não vão aceitar o Concílio de Éfeso, né? Então, São chamadas de nestorianas, entre aspas. Nestoriano, né? Entre aspas, que esse aí é esse é um vídeo à parte. Isso dá para fazer uma apresentação só sobre isso. Sobre o nestorianismo, mas hoje basicamente, eles formam a igreja síria. Eles veem esses homens, tanto Nestório quanto Teodoro, como mar, né? Que é Senhor, são santos, né? Enfim, aí se usa uma liturgia diferente da liturgia que é geralmente utilizada, tá? Pode continuar. Só fazer um parênteses aqui, já que você citou aí a igreja síria, os siríacos orientais. Atualmente, boa parte dos cristãos de origem siríaca oriental, eles estão em comunhão com Roma, formam a igreja caldeia no atual Iraque. Então, os cristãos que foram muito perseguidos pelo Estado Islâmico, os cristãos do Iraque, a maior parte deles, a maior parte dos cristãos do Iraque são cristãos caldeus que estão em comunhão com Roma. O Papa Francisco chegou a visitar até o Iraque e visitar os católicos caldeus. Os indianos da igreja Malabar, né, Sírio-Malabar, também são de tradição siríaca oriental. Mesma são origem. Católicos, os que foram encontrados pelos portugueses na costa do Malabar. Isso. E eles são católicos, né, não diz a Roma, mas eles são de tradição siríaca oriental também. Inclusive, assim, se eu não me engano, eles que realmente fazem a Kudash de Mar Nestório, porque os caldeus mesmo não preservaram essa tradição de fazer a Kudash de Mar Nestório. Okay. Pode continuar. Em relação à preparação para a Epifania na Igreja Armênia, conforme a gente viu, mas já falamos mais de uma vez, a Igreja Armênia celebra junto o Natal e a Teofania. Então, a preparação ela concentra-se nos dias imediatamente anteriores à festa. Eles não têm um jejum longo, mas é um jejum rigoroso, estritamente vegetal, com duração de 1 semana. E tem a preparação litúrgica focada na manifestação de Cristo, no batismo no Jordão e na revelação da Trindade. E o Natal, então, é entendido inseparavelmente da teofania para os armênios. A gente colocou aqui até um desenho, aqui uma imagem da natividade do nascimento de Jesus para os armênios. E como é a celebração, então, do Natal bizantino? A gente está dando até mais destaque para o Natal bizantino, para o rito bizantino, porque é o rito que a maior parte dos cristãos orientais pertence, sejam católicos orientais ou sejam a maior igreja católica oriental é a Igreja Greco-Católica Ucraniana, e a maior parte dos cristãos orientais são os cristãos ortodoxos, que seguem o rito bizantino, sejam gregos ou eslavos, ou alguma variação disso. Os da Igreja de Antioquia, do Oriente Médio, também são... Tradição grega. Tradição grega, isso. Então, e é o que tem, além de deles formarem o maior grupo, é o que tem maior quantidade de material, seja em línguas, pelo menos em línguas ocidentais, inclusive em português. Em português, por exemplo, tem 2 livros que a gente colocou na bibliografia sobre o ano litúrgico bizantino, e sobre os bizantinos a gente acha coisa com mais facilidade. Então, o Natal ele é um conjunto de celebrações que começa com as vésperas da vigília e culminam com a divina liturgia da Natividade, revelando o mistério da encarnação como uma nova criação. Essa vigília ela é celebrada na manhã ou na tarde do dia 24 e é utilizada a divina liturgia de São Basílio, que é a divina liturgia mais longa. Não é a divina liturgia mais comum. A divina liturgia mais comum é a liturgia de São João Crisóstomo. No Natal é usada a liturgia de São João Crisóstomo. Então, na vigília, essa vigília ela narra pela escritura e pelo canto, então a passagem da promessa ao cumprimento. O verbo entra no templo. O verbo, conforme diz São João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que é comemorado no Natal, na festa da Natividade. Então, na liturgia da Natividade, no dia 25, ou na noite do dia 24 para o dia 25, é utilizada, então,
a liturgia de São João Crisóstomo, e os hinos proclamam Cristo como luz verdadeira, sabedoria do Pai e Rei humilde. O Natal é celebrado como a entrada da eternidade no tempo. Então, a eternidade, que é Deus, ela entra no tempo, entra no mundo dos homens. Um mundo preparado pela palavra, acolhe o verbo feito carne, primeiro na escritura, depois no canto, e finalmente, no final da liturgia, na Eucaristia. Os fiéis podem comungar e receber Cristo, o corpo de Cristo no seu próprio corpo. Então é isso que é a celebração de forma muito resumida do Natal bizantino. Pedro, quer falar um pouquinho sobre isso, sobre a liturgia do Natal? A liturgia do Natal, ela pode... Tem uma vigília, né? A tradição grega geralmente não faz, né, a vigília, faz a liturgia só no dia de Natal. A liturgia de Natal em si, ela é da liturgia de São João Crisóstomo, mas a liturgia da véspera, né? Se for fazer a vigília ou fazer a véspera, vai ser de São Basílio, né, do dia 24, que é realmente a mais longa. E, geralmente as tradições eslavas, russas, etc., elas vão dar essa ênfase na vigília. Aí você tem a vigília da noite com a liturgia, etc., né? Que aí a vigília tem as orações, fazem parte do orológio, né? As orações, a liturgia das horas, que são acrescidas junto à Divina Liturgia, que é a celebração eucarística, né? E aí o ofício fica bem longo e é bem bonito, na verdade, né? Quando eu estive no monastério de Pigué, eu participei de muitos ofícios assim, que eram não só de liturgia, mas era de liturgia acrescida dessas outras orações, né? Da liturgia das horas própria, né? Então, realmente uma outra experiência, assim. Até porque, lembrando que tradição eslava não tem bancos. Então, as pessoas ficam de pé o momento todo. Então, assim, você sai cansado, mas você sai renovado, espiritualmente. Minha experiência aqui pessoal, né? Tô aqui falando minha experiência pessoal. E aí tem um sentido teológico também isso. Muita gente reclama, mas não tem bancos, né? Igual na igreja católica, igual na igreja... Nas igrejas grega também tem bancos. Na igreja da São Eslava não tem, mas é que tá, assim, se a gente for pegar a questão antiga, né? São Paulo, ele comenta que Cristo é ressuscitado entre os mortos. Anastásis ekne krou, em grego, né? Parece meio pleonasmo, né? Ressuscitado entre os mortos. Parece um pleonasmo. Se ressuscitou, foi dos mortos, né? Não tem outro sentido. Mas, na verdade, em grego, né? Anastásis ekne krou significa... Anastásis é aquele que ficou de pé, se levantou dentre os mortos. Então, estar de pé é a posição do ressuscitado. Os primeiros cristãos, eles rezavam em pé. Você não vai ver um cristão deitado, sentado, rezando. Você vai ver sempre um cristão de pé, porque ele está ressuscitado com Cristo, ele está unido ao Cristo. Então, por isso que os primeiros cristãos tinham isso, e a tradição eslava preserva isso também, né? Também, outras tradições também, né? A tradição siríaca, em alguns lugares, por exemplo, na Índia, por exemplo, eles preservaram isso de fazer as orações de pé, né? Ter celebração de liturgia de pé e não sentado, justamente com esse sentido teológico de vivência espiritual, né? Pode seguir. Ok. O que chama bastante atenção no Natal bizantino? A enografia, o canto, a música. Então tem um tropário aqui de Natal, por exemplo. Teu nascimento, ó Cristo, nosso Deus, fez brilhar no mundo a luz do conhecimento. Então essa teologia toda ela é cantada, os hinos substituem tratados dogmáticos. E os conteúdos centrais da enografia, a encarnação do verbo, a kenosis, que é o esvaziamento, quando Jesus se despoja da glória divina para assumir a forma humana, se humilha e torna-se servo para a redenção, para a salvação da humanidade, e a luz nas trevas, que é aquele sentido que a gente vê desde o início do Natal. E aí, só voltando um pouco, né, uma coisa que eu falei lá no início, né, esse é o tropário do Natal, né? Ele fala, né, tem o nascimento ao Cristo nosso Deus, a luz do conhecimento, pois nele os adoradores dos astros aprenderam de um astro a vos adorar ao sol da justiça. Então, ele retoma o tema no Natal dos Reis Magos, né? Esse tema que no Ocidente é retomado na Epifania, esse tema dos Reis Magos é retomado no Natal e está no próprio tropário de Natal. Aqui tem no hino de vésperas, aqui os magos também. Ao nascer de Jesus em Belém de Judá, os magos, chegados do Oriente, adoraram a Deus encarnado e, abertos diligentemente seus tesouros, lhe oferecem dons preciosos:
ouro puro como ao Rei dos séculos, incenso como ao Deus do universo, a mirra a ele, o imortal, como a um morto triduano, morto de 3 dias. Povos todos, vinde, adoremos aquele que nasceu para salvar as nossas almas. Então, para os bizantinos, para os orientais, para os cristãos orientais, todos, a adoração dos magos é celebrada no Natal e não na Epifania. Na Epifania é o batismo. Então, tem aqui um hino com uma imagem aqui também do nascimento de Jesus. Cristo nasceu, glorificai-o. Essa é a forma típica de falar sobre o nascimento de Jesus. Uma pessoa fala Cristo nasceu e a outra responde glorificai-o. Essa saudação tem um paralelo com a Páscoa. Sim. Né? Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. E aí você tem esse paralelo na Páscoa, que é Cristo nasceu, glorificai-o. Você percebe que as duas festas elas estão em paralelo, né? Muitas vezes, né? Elas estão tem uma conexão muito forte entre as duas festas. Então, Cristo desce do céu, ide ao seu encontro, Cristo está sobre a terra, sede orgulhosos dele. Canta ao Senhor a terra inteira, e vós, ó povos, com hinos celebrai-o na alegria, porque cobriu-se de glória. Isso é cantado. Então, as pessoas sabem cantar isso. E tem um contágio aqui de São Romanos Melódio. Hoje a Virgem dá luz, o supersubstancial, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos com os pastores cantam a sua glória, os magos avançam seguindo a estrela, para nós nasceu tenra criatura, ó Deus, existente antes dos séculos. Olha os magos aqui aparecendo de novo. Então, a imagem da natividade é o ícone da natividade, que é colocada de forma solene na igreja, exposta, desde a véspera do dia 24, e permanece no centro da igreja até o dia 31 de dezembro. E esse ícone ele tem elementos bem característicos. A gruta escura, Jesus está no centro do ícone, com mortalhas, envolto de mortalhas, e tem a gruta escura. Isso é a antecipação do sepulcro. A gruta lembra o sepulcro. Maria Inclusive, quem for em Jerusalém não, em Belém, né? Na Igreja da Natividade, vai perceber que aonde é a igreja, né? Onde é o local, né? Que Jesus tem nascido, é dentro de uma gruta, né? Não é um estábulo né, que se falava, um estábulo de madeira, né? Era uma gruta, tá? Isso é interessante, que tem essa referência teológica, é claro, mas tem uma referência histórica do local ali que se diz, né? Que Jesus teria nascido em Belém. Que foi encontrado por Santa Helena, né? Que aí já é também outro tema a se falar, né? Como Santa Helena foi descobrindo os locais cristãos. Enfim, desculpa, Luiz, pode continuar. Nada, que isso. Embaixo aqui de Nossa Senhora está José sendo tentado, tentação da dúvida. Do lado de Jesus tem lá o boi e o burro dentro da gruta. Do lado tem os pastores e o anjo está anunciando o nascimento de Jesus para os pastores. E embaixo, do outro lado de José, tem a parteira ajudando Nossa Senhora a dar banho a Jesus. E do lado de Nossa Senhora, não sei se dá para ver direito, esse ícone é fácil de ver, não são todos iguais, mas se colocar no Google o ícone do Natal, o ícone da Natividade, tem vários que seguem mais ou menos essa linha. Do lado de Nossa Senhora tem em cavalos, não são camelos, os Reis Magos. Os Reis Magos já estão aqui na cena da Natividade. Então essa é a principal representação. Para os ocidentais, a partir de São Francisco de Assis, a gente tem o presépio. Para os orientais, o ícone da Natividade é mais comum, mais apropriado para os orientais. E na festa da Epifania, que é celebrada dia 6 de janeiro, no dia 6 de janeiro é celebrada a Santa Epifania do Deus que se encarnou. É a segunda manifestação do Salvador. A primeira é aos próprios magos, a segunda é no início da vida pública, por ocasião do batismo no Jordão. Então ela se dá num contexto trinitário, aparece até no ícone que está abaixo os 3 anjos que são representação da Santíssima Trindade. A tradição bizantina da Trindade é o ícone com 3 anjos, é o ícone da Santíssima Trindade. Então esses 3 anjos representam a Trindade.
e Deus Pai se faz ouvir a sua voz e o Espírito Santo aparece sob a forma de pomba. Então vem um raio do céu, embaixo do raio tem uma pomba, e São João Batista está então batizando Jesus no ícone da Natividade. E a cerimônia chama mais atenção, mais característica da Epifania, e isso tem em todos os ritos orientais, é a bênção da água. Então, após o ofício das vésperas ou depois da liturgia eucarística, os celebrantes e fiéis se dirigem a um curso de água, a uma fonte, ou então uma bacia de água é colocada no meio da igreja, o que no Ocidente ou em ambiente urbano é mais comum. Ocorre a bênção enquanto o coro canta. A voz do Senhor ecoa sobre as águas, dizendo: vinde, recebei todos do Cristo que se manifestou, o espírito da sabedoria, o espírito da inteligência e o espírito do temor de Deus. Então o sacerdote acrescenta uma antiga e longa oração, mergulha por 3 vezes a cruz na água e diz: tu mesmo, Senhor, santifica agora esta água com teu Santo Espírito, concede a todos aqueles que usam a santificação, a bênção, a purificação e a salvação. Então a água é bebida por parte do povo, e com ela o sacerdote asperge os fiéis, e depois da celebração da Epifania é comum que os sacerdotes visitem as casas dos fiéis durante um certo período, para abençoar então as casas dos fiéis com a água que é abençoada na Epifania. Pedro, quer fazer algum comentário? Na tradição ocidental, você tem uma bênção também da Epifania, que é com giz, né? Tá vendo que tem a Epifania é um momento de bênçãos, assim. E só dentro da tradição siríaca, né? Para quem não sabe, né? Eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou em Brasília, e eu estava na Catedral Siríaca agora esse domingo, e aí eu vi lá como era a cerimônia deles, né? É uma tradição deles, né? Que eles escolhem um menino para representar o padrinho de Jesus, porque todo batismo tem um padrinho. Então escolhem um menino para ser o padrinho de Jesus, esse menino segura ele, durante, né, o rito, ele vai segurar um jarro d'água, nesse jarro d'água é colocado dentro uma cruz, daquelas cruzes de mão, né, do sacerdote, é colocada dentro do jarro, e a cabeça dele é coberta com um pano. E aí, enquanto, né, acontece o ritual, né, da bênção das águas, esse menino fica, né, parado ali, e depois ele, junto com o sacerdote, ele faz uma procissão, né, dentro da igreja segurando, né, com a cabeça coberta, segurando o jarro, totalmente ou acompanhando, né, ou guiando, porque ele não está vendo nada, né, senão ele pode cair no chão. Mas é uma tradição bem interessante, né, que é bem única. E assim, para quem não sabe, né, eu não tô em casa, né, eu tô até aqui meio desconfortável fazendo essa palestra para vocês, porque eu tô viajando, né, eu tô fazendo um tour pelas igrejas orientais no Brasil, né, esse tour já passou por algumas cidades, além de Brasília, faltam mais 2 cidades ainda para concluir esse tour, e a gente está postando nos stories do Instagram, né, do GEOC. Então, gente, se vocês não seguem ainda o GEOC, sigam o GEOC lá no Instagram, tá muito legal o conteúdo, né, que eu estou postando, mostrando as igrejas para vocês, e assim, igrejas de várias tradições, né, tanto siríaca quanto bizantina, etc. E assim, eu tô agora em Brasília, então não tô em casa, e tá uma coisa bem diferente, assim, né, o cenário, etc., para falar para vocês isso. E justamente todo esse apoio que vocês dão ao JOC permite, né, que a gente faça essas coisas, né? Eu, obviamente, não sou o único no grupo, tem outros também, cada um tem sua função, seu trabalho. Então, é isso, assim. Quer comentar alguma coisa, Luiz? Depois a gente vai mostrar umas fotos. Também tem algumas tradições populares relacionadas à Epifania. Os banhos gelados na Rússia, em outros países eslavos. Também em alguns lugares é jogado uma cruz nos Balcãs, isso acontece isso também em Istambul, é jogado uma cruz para que as pessoas corram atrás dessa cruz, é uma cruz de madeira que fica boiando, e as pessoas vão para buscar essa cruz. Então tem algumas tradições populares relacionadas à Epifania também, que a gente vai mostrar algumas fotos. A gente já está terminando. Então, tem uma diversidade de tradições litúrgicas. Na tradição bizantina, ela é bastante solene, tem o canto coral que chama atenção. Na tradição siríaca, tem bastante poesia nos textos, bastante luz, tem uma bênção da luz, em que são acesas 12 velas na noite de Natal.
que simbolizam, inclusive, os apóstolos, então tem um simbolismo bastante forte em relação a isso. Na Armênia chama atenção o Natal unido à Epifania. Na tradição copta e etíope, o jejum é bem rigoroso e tem longas vigílias noturnas. Essa foto aqui desse slide é da tradição etíope. Eles vão com guarda-chuvas, isso é bastante típico da tradição etíope, com vestes, muita cor, os ícones, as imagens também são bem coloridas, parece até arte naif. E para concluir, então, o Natal e a Epifania no Oriente Cristão, eles não são apenas memória, eles tratam da presença sacramental do mistério e são convite à redescoberta da liturgia, da patrística, dos textos dos padres da Igreja, que são usados, inclusive, como hinos, e da iconografia como teologia visual, os ícones, por exemplo, e outras imagens. A foto desse slide é uma igreja de tradição bizantina, em que o ícone da Natividade fica exposto, conforme eu comentei, ele fica exposto da véspera do dia 24 até o dia 31, no centro da igreja. E tem a parede de ícones, a iconóstase ou iconostase, e o altar fica atrás dessa parede de ícones. Comentários, Pedro? Não, pode... a conclusão é o último slide? Tem aqui a bibliografia, então, e depois tem as fotos. Aí a gente mostra aqui alguns minutos. A gente pode abrir as perguntas, né, enquanto mostra as fotos. Pode ser. Então, aqui tem os textos que... Eu separei textos em português. Matias Auger é bastante conhecido. Tem o livro dele, por exemplo, do Ano Litúrgico, que dá para achar com bastante facilidade. Também tem o livro da Igreja em Oração, que é um manual de liturgia, organizado pelos franceses, do Martimor. Também tem a coleção Anamneses, que é do Instituto Santo Anselmo de Roma, que é organizado pelo Matias Auger. Sobre o ano litúrgico, tem o livro da Madre Donadeu e o livro do Catrige. Esse livro do Catrige está em PDF para qualquer um que queira baixar no site da FASBAN, da Faculdade dos Ucranianos Católicos de Curitiba. E aí tem os livros da coleção Iconostase, do Gaetano Passarelli. Então, tem várias coisas aí que, inclusive em português, que dá para a gente traçar e obter bastante informação aí sobre o assunto.